endoderma, mesoderma, ectoderma. Onde isso tudo vai parar? Celoma? Quer aprender um pouquinho sobre organogênese? Vem comigo até o final. Ei, se liga! Lá naquela primeira aula que eu dei sobre embriologia, eu falei que no processo de gastrulação são formados 3 folhetos embrionários, a mesoderma, o endoderma e o ectoderma. Agora a gente começa a entender para onde isso vai, ao que cada uma dessas células, desses grupos celulares, dá origem no corpo desse animal. E a gente começa falando dessa camada mais interna, que é o folheto embrionário chamado de endoderma. No final da gastrulação, eu mostrei que ele forma o arquêntero, ou seja, o intestino primitivo. Logo, se ele forma um intestino primitivo dos animais no começo do desenvolvimento embrionário, já começamos a associar o endoderma à formação do sistema digestório dos animais. E se ele forma, ele vai dar origem ao sistema digestório dos animais, também podemos colocar aí nessa caixa os órgãos anexos ou as glândulas anexas, o pâncreas e o fígado. Além de dar origem aos órgãos do sistema digestório dos animais, esse folheto embrionário chamado de endoderma também dá origem ao sistema respiratório, formando os pulmões e a traqueia. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento do sistema respiratório interno dos animais, a gente também associa ao folheto embrionário chamado de endoderma. O endoderma ele dá origem também a algumas glândulas, como por exemplo a glândula tireoide e a bexiga urinária. Notem vocês que o mesoderma é um folheto embrionário intermediário. Ele fica entre o ectoderma e o endoderma, como se fosse um preenchimento entre esses dois folhetos embrionários. Então já fica mais fácil de associar ao que esse folheto embrionário ele vai dar origem lá na frente. É só associar o mesoderma a todos os tecidos de preenchimento do corpo do animal, como por exemplo o tecido adiposo, formando a derme, a musculatura, os ossos e as cartilagens. Logo a gente encontra algumas estruturas aí formadas por mesoderma, como por exemplo o coração, os ureteres, os rins. Por último e não menos importante, o último folheto embrionário, que é o ectoderma, que é esse folheto embrionário mais externo na estrutura do desenvolvimento embrionário. A gente já viu que na neurulação, o ectoderma ele dá origem ao tubo neural. Então sabemos que todo o sistema nervoso do animal ele é formado a partir desse folheto embrionário, que é o ectoderma. Além do ectoderma formar o sistema nervoso dos animais, o ectoderma ele dá origem à nossa epiderme, a epiderme dos animais, que é essa estrutura, essa camada de revestimento do corpo. Logo, todos os anexos epidérmicos também são formados por ectoderma, como os pelos, por exemplo. Os ossos da face, a retina, glândulas como mamária, sudorípara, sebácea, também são formadas por ectoderma. A classificação biológica ela pode se basear tanto no número desses folhetos embrionários, que podem ser 2 ou 3 organismos diblásticos ou triblásticos, pode se relacionar também à presença de cavidades como o celoma, que a gente vai ver mais pra frente, e também ao destino lá do blastóporo, aquela abertura do arquêntero, se ele dá origem primeiro ao ânus ou primeiro à boca. Os animais, em relação ao número de folhetos embrionários, eles podem ser divididos em animais diblásticos ou triblásticos. E vai uma dica, só existe um grupo de animal diblástico, que são os quinidários. A partir de quinidários, ali pra frente, todos os animais são triblásticos. Em relação à presença de cavidade, que é o celoma, os animais eles podem ser divididos em 3 grupos. Animais acelomados, sem a presença de celoma, pseudocelomado, que tem a presença de celoma, mas ele ainda não está totalmente revestido por mesoderma, e os animais celomados, que são animais que apresentam essa cavidade totalmente revestida por mesoderma. Eu vou explicar um pouquinho como isso funciona. Os animais acelomados são os animais que já possuem os 3 folhetos embrionários, o endoderma, o mesoderma e o ectoderma, mas não existe a presença de nenhuma cavidade inserida dentro desse mesoderma, como por exemplo os plateumintos. Já os animais classificados como pseudocelomados, eles vão ter a presença lá internamente de um endoderma, como está aparecendo aqui na figura, tem a presença de uma cavidade e logo revestindo essa parte externa da cavidade tem a presença de mesoderma. Notem que essa cavidade
que apresenta esse animal, ela em uma porção é revestida por mesoderma e na porção mais interna ela está sendo revestida por endoderma. Ou seja, essa cavidade ela não é totalmente revestida por mesoderma, ela é parcialmente revestida por mesoderma. E aí por fora a gente tem revestindo o corpo do animal o ectoderma. Percebam agora que esse animal que ele é celomado, ele tem essa cavidade totalmente revestida por mesoderma, ou seja, ele tem uma cavidade interna formada por endoderma, tem uma região de mesoderma, uma cavidade e mesoderma de novo, ou seja, agora essa cavidade presente no animal ela é totalmente revestida por mesoderma e externamente novamente temos o ectoderma revestindo o corpo, revestindo essa estrutura como camada mais externa dessa estrutura. E já fica aí mais uma dica. Só existe um grupo de animais acelomados, que são os plateumintos. Só existe um grupo de animais pseudocelomados, que são os nemateumintos. A partir ali de anelídeo, molusco, artrópode, equinoderme e cordado, todos os animais são celomados. Por fim, a classificação de acordo com o destino do blastóporo, a gente observa que essa abertura do arquêntero, chamada de blastóporo, ela vai dar origem a alguns grupos de animais, primeiro a boca, e lá na frente no desenvolvimento vai ser desenvolvido o ânus, e esses animais eles são classificados como protostômios, ou seja, primeiro a boca. Enquanto outros grupos de animais vai ser formado primeiro o ânus, o blastóporo ele dá origem ao ânus primeiro e só lá depois na frente do desenvolvimento é formada a boca, ou seja, primeiro o ânus, depois a boca, por isso que deuterostômios. E já fica aí a dica, só tem dois grupos de animais que são deuterostômios, que são os equinodermos e os cordados. Todos os outros animais são protostômios. Se a gente analisar os animais numa escala evolutiva, a gente vê que surgem primeiro os animais que não possuem tecido verdadeiro, ou seja, não têm esses folhetos embrionários desenvolvidos. Surge os animais que têm apenas dois folhetos embrionários, o ectoderma e o endoderma, como o caso dos quinidários. Surge, mais pra frente, os animais que têm os três folhetos embrionários, que são triblásticos. Por eles serem os primeiros, eles são triblásticos e acelomados e protostômios. Mais pra frente surgem os animais que são triblásticos, pseudocelomados e protostômios. Surge então, logo após, os animais que são triblásticos, celomados e protostômios. E lá por fim vai surgir os animais que são triblásticos, celomados e deuterostômios. Agora que você aprendeu um pouquinho sobre organogênese, não esquece de se inscrever no canal, dar um joinha e esperar por mais aulas nessa quarentena. Até a próxima!